Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse. Se você tiver com a Bíblia, seria o adequado, o ideal, na mão. Abra então em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 até Apocalipse 20, versículo 6. Nós estaremos vendo mais um ciclo de Apocalipse, que começa exatamente no versículo 11 do capítulo 19. Vamos então à leitura desse texto. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e no seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, nós temos denominado o estudo de Apocalipse de a revelação divina da última etapa da história humana. Ou seja, Apocalipse nos revela não apenas
alguns eventos específicos, mas a última etapa mesmo, a última parte da história humana. Nós tivemos toda uma história anterior, uma história que diz respeito muito mais a Israel, e depois disso, o cristianismo assume a sequência natural e Deus revela aos cristãos a última etapa da história, até porque Cristo cumpriu a redenção. Agora o que se espera é a volta do Senhor Jesus. E antes disso, há uma série de coisas que precisavam acontecer, de eventos, de fatos, que também eram importantes para a glorificação de Deus. Então, nós vamos seguindo com a história conforme Deus havia revelado que aconteceria. Hoje, nós veremos o reinado milenar da igreja, que coincide, porque é exatamente a ideia de que a igreja reina enquanto Satanás está preso, que é aquele reinado de 1000 anos. Mas antes disso, nós veremos uma série de outros detalhes que são importantes para compreendermos, inclusive, a ideia de que o reinado milenar da igreja já aconteceu. Então, uma das coisas que gostaria de realçar aqui sobre Apocalipse é que de todos os livros da Bíblia é o que mais fala da soberania de Deus. Ou seja, para o cristão, o livro de Apocalipse é o livro mais confortador de todos. Porque apesar de todos os símbolos, e apesar da aparente dificuldade para se entender o livro de Apocalipse, ele está o tempo inteiro mostrando que Deus é o Senhor de tudo, é o soberano. É o livro que mais vai mostrar que Deus realmente está governando absoluto. Veja que em Apocalipse, Deus reina sobre todos, todos mesmo. Ele está no trono e todos estão diante dele. Inclusive, devemos considerar que não só os mortos, mas os vivos, os seres celestiais, todos estão diante do Rei, que é o Senhor da glória, Deus. Também devemos lembrar que em Apocalipse Deus julga os povos. Deus não apenas julga um ou outro, Deus julga os povos. Ele é rei e julga todas as nações. Ele é o Senhor que retribui a cada um segundo as suas obras. O tempo inteiro em Apocalipse, Deus está em ação. Veja que os flagelos que vão chegando, vão aparecendo um após o outro em cada ciclo, são expressões do julgamento divino. São expressões do castigo de Deus sobre os ímpios, sobre os pagãos. Portanto, Deus julga e condena os seus inimigos, como inclusive acabamos de ler sobre a questão da besta e do falso profeta. Deus condena os seus inimigos. E Deus, em Apocalipse, salva o seu povo. Deus é aquele que salva os que confiam nele, os que esperam nele. Então ele tem poder para isso. Ele tem poder para julgar, para condenar, mas também tem poder para salvar. E aqueles que esperam nele vão sendo salvos do inimigo que vai tentando destruir a igreja, ou esses vão aguardando a salvação do inimigo que vai tentando destruir a igreja. De um lado, às vezes Deus livra, como aparece nas cartas. De outro lado, Deus diz paciência, mas promete a salvação. Então ele é poderoso para salvar o seu povo, os que confiam nele. Veja que Apocalipse diz também que a morte dos cristãos faz parte do plano divino. É interessante que em todo o período da grande tribulação, que nós vimos naqueles 4 ciclos em que os flagelos foram lançados sobre a terra para castigar o Império Romano, que estava maltratando a igreja, que estava perseguindo a igreja, nesse período a igreja sofreu. Inclusive ele é chamado de a grande tribulação, como nós vimos
muito antes, quando nós estávamos estudando um dos ciclos do Apocalipse, lá no capítulo de número 7, versículo 14. São estes os que vêm da grande tribulação. É assim que é chamado o período em que a igreja está sofrendo, mas que o propósito de Deus é mostrar seu senhorio e soberania, poder e julgamento sobre as nações, principalmente sobre os inimigos do povo de Deus. Também encontramos em Apocalipse o fato de que Deus define a história, porque é Ele quem revela a história. Ele não só prevê a história, Ele define a história. Tudo isso que nós estamos estudando foi revelado muito antes da história acontecer. Boa parte, pelo menos, porque algumas porções são uma lembrança do que havia sido feito, como, por exemplo, o nascimento de Jesus, a obra redentora, Satanás ter sido expulso da região celestial. Isso já tinha acontecido. Todavia, a grande maioria dos textos, dos versículos, ou a maior parte do livro de Apocalipse já aponta para algo que ainda aconteceria em relação ao dia em que ele foi escrito. E Deus tem completo domínio sobre Satanás. Veja que aqui no texto que nós lemos, Satanás é preso, ou seja, Satanás não tem o que fazer contra Deus. Ele pode tentar, Deus até deixa ele tentar, mas no tempo certo Deus o aprisiona. É Deus mesmo que diz que ele seria solto, e depois é ele quem lança Satanás e todos os que o servem no lago de fogo. Então Deus tem um domínio completo sobre Satanás. Ele pode até querer agir ou fazer a sua vontade, mas ele sabe que só pode fazer a vontade segundo aquilo que Deus autoriza a fazer. Então, Deus tem um domínio completo sobre Satanás. Então, recapitulando algumas questões que nós já vimos antes. Quando o livro de Apocalipse foi revelado, a igreja já estava sofrendo perseguições. Ela não ia sofrer ainda. Daqui a 1000 anos, a 15 séculos, a mesmo 100 anos. Não. A igreja já estava sofrendo perseguição. Naqueles dias em que Apocalipse foi revelado, o Império Romano perseguia hostilmente a igreja através de sua política imperial. Nós também vemos, tanto nas cartas às igrejas, quanto no decorrer do livro de Apocalipse, que o Império Romano não só perseguia hostilmente, mas seduzia, que é a segunda besta, né? A primeira, a política, a hostilidade da política imperial, e a segunda, a sedução da economia imperial, que prometia vantagens, tranquilidade, paz para quem negasse Jesus, para quem seguisse segundo o querer dos imperadores da vontade imperial romana. E a igreja ainda tinha diversas expressões pagãs que estavam atacando, tentando prejudicá-la, tentando criar problemas para a igreja, tanto de forma teórica como prática, doutrinas e práticas pagãs que estavam tentando entrar no seio da igreja do Senhor Jesus. Nós vimos ainda que em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, o próprio autor estava sendo perseguido. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele mesmo estava sofrendo, ele mesmo estava sendo perseguido. O próprio autor de Apocalipse. As 7 igrejas estavam sofrendo também. Apocalipse 2, versículo 3 diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A igreja de Éfeso.
Capítulo 2, versículo 10, sobre a igreja de Esmirna, também se diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que também havia perseguição sobre a igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 13. Igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, Antipas já tinha sido morto como um mártir por causa do nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo de número 10, nos diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança sobre a igreja de Filadélfia, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, a tribulação que já havia começado, os problemas que já haviam começado sobre a igreja, ainda não haviam começado sobre o Império Romano. Nós vimos isso. Porque, inclusive, quando o primeiro selo foi aberto, o cavalo e o cavaleiro, o cavalo branco, anunciam paz. Ou seja, o Império parecia estar tranquilo, estava seguro. E começam a surgir os flagelos com o passar do tempo. E Deus disse que guardaria essa igreja dessa grande tribulação que aconteceria nos anos seguintes. Então, as 7 igrejas já estavam sentindo a perseguição romana. E as orações da igreja diziam respeito a isso. No capítulo 6, versículo 9 a 11, nós lembramos que a igreja clama: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqueles que morreram, os mártires, estavam clamando para Deus fazer justiça, porque o Império Romano estava perseguindo e matando cristãos. E nós vimos isso em outras orações, capítulo 8, versículo 3 e 4, e provavelmente no paralelo do capítulo 14, versículo 12, 15, versículo 2 e 16, versículos 5 a 7. Ou seja, esses textos mostram uma igreja que estava perseverando, e isso em oração, clamando por causa da perseguição do Império Romano. Portanto, nós vimos também que o contexto político e econômico do 1º ao 5º século, conhecido de qualquer historiador, é o Império Romano. Inclusive, o 5º século encerra, ou nele é encerrada a história antiga, a Idade Antiga. E a partir, então, da queda do Império Romano, em 476, começa a Idade Média. E é nesse período, no final da Idade Antiga, que termina com a queda do Império Romano, que a igreja está sofrendo, sendo perseguida e maltratada de formas absurdas, que nos espantam, inclusive, a crueldade daquelas pessoas que estavam sendo algozes da igreja. Então, nós já vimos a maior parte de Apocalipse e as suas divisões. Já vimos, inclusive, até o 5º ciclo, que começou com a abertura dos 7 selos. Os ciclos que anunciam aquilo que ia acontecer a partir dos anos seguintes a Apocalipse. Nosso foco hoje é a vitória da igreja, porque o foco do capítulo 19 é exatamente a vitória da igreja. Nós não vimos o capítulo 19, versículo de 1 a 10, porque nós focamos na destruição da Babilônia. Todavia, este 5º ciclo, que é a destruição da Babilônia, ele termina, na verdade, no versículo 10. É a partir do versículo 11 que começa o 6º ciclo. Por isso fizemos a leitura
a partir do versículo de número 11. Mas todo o capítulo 19, ele foca na vitória da igreja, que Deus deu a ela após a destruição da Babilônia. Como começa um outro ciclo, a partir do versículo 11, nós temos outra vez o começo da ideia de que há uma perseguição contra a igreja, Deus estar ali para ajudar a igreja, para salvar a igreja, e vai destruir o inimigo da igreja. A mesma ideia, aqueles 3 pontos, a tribulação, a destruição do inimigo e, consequentemente, a vitória da igreja. Esses 3 pontos, eles recomeçam com o versículo de número 11. Todavia, a vitória da igreja é apresentada de uma forma objetiva em todos os ciclos, porque esses 3 pontos estão presentes em todos eles. Então, a igreja que estava aguardando a vitória, suplicando pelo agir de Deus, ver essa vitória acontecer, e cada ciclo menciona a vitória, que nós podemos mencionar de 2 formas. Primeiro, a vitória da igreja deve ser entendida como a perseverança dos santos. A perseverança dos santos consiste na vitória da igreja. O termo perseverança vai aparecer algumas vezes em Apocalipse. No capítulo 1, versículo 9, que nós já lemos, o próprio autor, o João, diz que era companheiro na perseverança em Jesus. Ele estava perseverando. No capítulo 2, versículo 2 e 3, fala que a igreja de Éfeso era fiel na perseverança. Ela não desistia, ela perseverava. No capítulo 2, versículo 19, diz que a igreja de Tiatira também era perseverante. E Deus conhecia a perseverança dela. No capítulo 3, versículo 10, que nós também já lemos, nos fala que a igreja de Filadélfia também era perseverante na palavra do Senhor, a perseverança. E no capítulo 13, e aí pulando vários capítulos, versículo 10, o texto nos diz que a perseverança dos santos era a vitória da igreja. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Em passar pela tribulação, em todo aquele sofrimento que foi anunciado no capítulo 13, e não desistir, ali se mostrava a perseverança. Essa perseverança era a vitória da igreja, de certa forma. Porque mesmo que pessoas estivessem morrendo, porque estavam sendo fiéis, como também diz o capítulo 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, os que mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de ameaça, mesmo com as seduções do Império Romano, não desistem. Eles são vitoriosos porque perseveram. A perseverança deles era a vitória deles. Então eles morreram. Mas a morte deles não significava uma derrota, porque eles haviam perseverado. Eles haviam perseverado em fazer a obra do Senhor, perseverado em crer no Senhor, perseverado em servir ao Senhor, perseverado em proclamar o nome do Senhor. Eles não desistiram. Mas a vitória final sobre o inimigo, que inimigo? Essa é a pergunta. Qual é o inimigo da igreja em Apocalipse? Tem alguém perseguindo, tem alguém matando, tem alguém fazendo mal à igreja. São 2 inimigos, de fato. Um é Satanás, o tempo inteiro, por trás de um outro inimigo, um inimigo físico, terreno. E nós vimos que era o Império Romano, em todas as suas expressões, tanto política, quanto econômica, quanto até religiosa, porque o culto imperial também era uma ameaça para a igreja. Todos esses que ameaçavam a igreja estavam relacionados ao Império Romano. Então, quem é o inimigo da igreja? Era o Império Romano. Então, a vitória anunciada no final de cada ciclo, às vezes no início, inclusive, é uma vitória sobre o inimigo. Que inimigo? O Império Romano.
Veja, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17, nos fala da visão dos glorificados. É o título sugerido pela Sociedade Bíblica. Eles venceram. Por quê? Porque não desistiram, porque foram até o fim, preferiram morrer. Como nós até mencionamos, o versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ou seja, João está tendo a visão de pessoas com vestiduras brancas. E então se pergunta para João, quem são estes que na visão estão com vestiduras brancas? João disse, o Senhor sabe. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, foram aqueles que não desistiram, foram fiéis. Então, aqui está o primeiro resumo, apanhado geral da vitória da igreja. Segundo ciclo, Apocalipse 11, versículo 15 a 19, nos fala outra vez da vitória da igreja, que perseverou até o fim, que não desistiu. E aqueles que foram mortos, morreram em Cristo e por Cristo. Diz o anjo, o sétimo anjo, quando tocou a trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eles louvam o Senhor neste resumo sobre a vitória da igreja. Apocalipse 14, versículo 13, no terceiro ciclo que conta da grande tribulação, que a igreja inclusive estava também passando, também presente, ainda que ela estivesse sendo direcionada aos inimigos da igreja, ou seja, o Império Romano, porque visava destruir o Império paulatinamente, como quem estava batendo, até acabar com o Império Romano. Por isso, os flagelos, os danos foram paulatinos para acabar com o Império Romano, pouco a pouco, até o seu fim. E no capítulo 14, versículo de número 13, falando da vitória da igreja, falando daqueles que perseveraram, diz: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Observe, em todos os ciclos, ainda que no primeiro e no segundo ciclo, após a abertura dos selos, não fique muito claro que aqueles que são glorificados, a visão dos que venceram, sejam daqueles que morreram por Cristo. Aqui, a partir do terceiro ciclo, fica muito claro isso. Veja que aqueles que estão glorificando a Deus vitoriosos não são os vivos, são os mortos, porque foram fiéis, perseveraram, não desistiram, morreram em Cristo e por Cristo. Essa era a vitória da igreja. E no capítulo 15, versículo 2 a 4, no começo deste quarto ciclo, a vitória da igreja é expressa da seguinte forma. Vi como que um mar de vidro, veja, aquele lá do início do capítulo 4, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aqueles que passaram pela pressão ou ameaça política e venceram, não desistiram. Aqueles que passaram pela sedução econômica e não cederam, perseveraram, não desistiram. Aqueles que não adoraram a imagem, principalmente pensando na imagem ou o culto imperial, a imagem dos imperadores, mas também poderíamos pensar numa série de cultos pagãos que foram adotados oficialmente pelos romanos, e eles estavam louvando a Deus. Veja, também aqueles que venceram, e venceram mesmo com a morte. Então, a vitória da igreja aparece nos 4 ciclos. No 5º ciclo, ela também aparece. Apesar que o foco no 5º ciclo, a ênfase é a destruição do inimigo da igreja. E nós vimos no capítulo 17 e 18 que fala da queda de Roma.
ou a queda da Babilônia, como aparece aqui a denominação do inimigo da igreja. E o capítulo 19, de 1 a 10, como nós falamos antes, nos fala da vitória da igreja. Então aparece outra vez, no quinto ciclo, aparece também a vitória da igreja do Senhor. O sexto ciclo, no entanto, já enfatiza a vitória. Enquanto a ênfase no quinto ciclo é a destruição da Babilônia, que entendemos ser o Império Romano, por quê? E principalmente a cidade de Roma, porque é exatamente quem estava maltratando a igreja nos primeiros séculos. Basta ler Eusébio de Cesareia e verá com clareza a maldade que o Império Romano fez contra a igreja, contra o cristianismo. E no sexto ciclo a ênfase cai sobre a vitória da igreja, como nós vemos agora. Neste sexto ciclo, Cristo é o cavaleiro vitorioso. O sexto ciclo começa de novo, só que esse sexto ciclo surge o cavaleiro fiel e verdadeiro. Cristo aparece como glorioso. Desde o início, Cristo é glorioso. Isso é importante, por isso nós falamos sobre a soberania de Deus. Em todo o livro de Apocalipse, Deus está sobre o mal, acima do mal. Domínio completo sobre o mal. Ele não está observando para ver o que acontece. Ele está afirmando o que vai acontecer e está o tempo inteiro sobre tudo e sobre todos. Cristo, portanto, aparece como o cavaleiro que é vencedor. Desde o início. Apesar da tribulação da igreja, Cristo sempre foi vitorioso. A igreja não estava sofrendo e sendo perseguida porque, de repente, Cristo esqueceu dela ou não podia vencer o inimigo dela. A igreja estava sofrendo porque Deus tinha um propósito. Nós vimos no capítulo 6, versículo de 9 a 11. Uma porção de texto muito importante para deixar claro o que estava acontecendo e como a igreja se via diante do que estava acontecendo. Cristo sempre esteve vitorioso, só que Deus tinha um propósito. Tanto é que Deus diz à igreja: calma até que morram aqueles que devem glorificar meu nome por meio da morte. Então, no capítulo de número 19, Cristo vence os inimigos terrenos da igreja. Vimos nos versículos 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, todas as vezes que o Império Romano e todos os reis, todos os falsos profetas, todos aqueles que estavam envolvidos com a perseguição da igreja, todos eles, quando perseguiam a igreja, estavam perseguindo a Cristo. Quando estavam tentando fazer mal à igreja, estavam fazendo mal a Cristo. Então, é Cristo quem está tomando as dores da igreja e luta por ela. Por isso, então, o que acontece é que Cristo é quem vence os inimigos da igreja. Nesse momento aparece um personagem interessante, o falso profeta. Ele só aparece no capítulo 16. Ele aparece de repente, capítulo 16, versículo 13, o 19, versículo 20, que nós lemos agora, e depois só no 20, capítulo 20, versículo 10. E aí o falso profeta, ele parece ser uma referência àqueles que prometiam coisas boas, mas estavam mentindo. Que pode ser uma relação não só religiosa, mas parece que há uma relação com a segunda besta, porque ele fala do número, fala da imagem, e, portanto, uma relação com a economia romana. Ou seja, a promessa de que aqueles que confiassem no Império Romano, aqueles que confiassem nas promessas dos imperadores, e assim acolhessem tudo aquilo que era proposto, esses se dariam bem. A ideia de um falso profeta é aquele que fala mentiras, coisas que não vêm da parte de Deus. Prometem coisas que não vêm da parte de Deus. Isso não apenas tem um cunho religioso, ou seja, alguém que diz, olha, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, 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 e é mentira, Deus nunca disse isso. Não devemos pensar que um falso profeta é somente aquele que fala alguma coisa em nome de Deus sendo mentira. Falso profeta é todo
daquele que promete coisas como se elas fossem promessas fiéis e verdadeiras, sendo na verdade mentiras. Então, aparece o falso profeta. E Cristo vence todos eles. Ao vencer todos eles, Cristo também partilha a vitória dele com a sua igreja. A vitória dele com os seus fiéis, como nós vimos. A igreja venceu. A igreja que clamou, que esperou, que teve os seus mortos por amor a Jesus, venceu. Caiu o inimigo, Roma caiu, o Império Romano caiu. Aqueles que perseguiam a igreja foram derrotados. A igreja venceu, porque mesmo tendo seus mortos, ela perseverou e continuou. Veja, o Império Romano acabou, a igreja continuou. Roma caiu, mas o cristianismo permaneceu. Então a igreja foi vitoriosa. A igreja venceu, porque Cristo venceu o inimigo dela. Aí vem uma pergunta importante. O que aconteceria após a queda da Babilônia? Porque em todos os ciclos, o final é a queda dos inimigos. A queda dos inimigos. E depois a vitória da igreja. Tá, mas vai acontecer o quê? Apocalipse 17 e 18 nos contou que Roma iria cair. Lá é a Babilônia. Certo? Cai o inimigo da igreja. Acaba-se a perseguição. E depois? O que vai acontecer? Porque Apocalipse enfatiza sobre aqueles primeiros séculos, a história dos primeiros séculos, mas ele vai contar toda a história. Por quê? Porque Apocalipse não é apenas uma revelação sobre a queda da Babilônia. É uma revelação sobre a última etapa da história humana. Ou seja, toda a história, desde em que Apocalipse foi escrito, que nós adotamos como aproximadamente 95 depois de Cristo, até o dia que Jesus voltará. Toda a história, Apocalipse quer nos contar. Só que a ênfase de Apocalipse cai sobre aquilo que a igreja estava passando, que era a perseguição e o sofrimento da parte do Império Romano. Por isso que a maior parte de Apocalipse foca nisso. Deus tinha um propósito ali. Deus tinha um propósito muito forte. Veja que é o período mais marcante para a igreja. É esse período da perseguição romana. Ainda que hoje tenhamos perseguições, nenhum período foi tão marcante para a igreja quanto o período dos mártires, em que a igreja teve que sofrer perseguição dura de todos os lados dentro do Império Romano. Então, o que aconteceria após a queda da Babilônia? É quando o capítulo 20 nos fala da prisão de Satanás. Ele diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Essa é a sequência. Caiu a Babilônia, a igreja venceu, Cristo, o cavaleiro vitorioso, venceu o inimigo da igreja, e agora? Aí ele nos diz, e Satanás então é preso por 1000 anos. Veja, a prisão de Satanás era a prisão para não mais enganar as nações. Veja, versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Veja, temporariamente. Dois fatores importantes aqui. Primeiro, o propósito da prisão de Satanás é não enganar as nações. Ou seja, não fazer o que ele estava fazendo. A prisão de Satanás significa não fazer o que ele estava fazendo. Ele estava usando imperadores para perseguir a igreja, pessoas do império para perseguir a igreja, a economia para seduzir a igreja. Aquele contexto que a igreja estava vivendo nos dias que Apocalipse foi escrito, e principalmente depois, não se repetiria por 1000 anos. Porque a prisão de Satanás tinha como propósito não deixá-lo mais enganar as nações. Não fazer exatamente o que ele estava fazendo até então. Sua prisão, então, restringe sua forte atuação política. Porque Satanás usava a besta, que eram os imperadores. Sua prisão restringe sua atuação na economia, que se tornou um instrumento de sedução para tentar seduzir os cristãos, principalmente, para que eles negassem a Cristo.
vários cristãos desistiram por causa da pressão política, vários cristãos desistiram por causa da pressão econômica, vários cristãos desistiram da fé. E também muitos outros foram fiéis até o fim, tanto que morreram por causa de Cristo. Mas a prisão de Satanás também restringe sua atuação na adoração, o culto imperial, os cultos pagãos, os cultos politeístas, idólatras. E a sua prisão restringe sua atuação na sociedade, porque veja que a sociedade foi enganada de tal modo por Satanás que, de uma forma bastante abrangente, nós encontramos um império perseguindo o cristianismo, como se fosse um inimigo de todo mundo, quando os cristãos só faziam bem às pessoas. Os cristãos cuidavam dos necessitados, adotavam crianças abandonadas por causa de suas deficiências. Os cristãos não apoiavam a escravidão. No cristianismo, a mulher tinha o mesmo valor em essência que o homem, não o mesmo papel, mas o mesmo valor diante de Deus. O cristianismo, portanto, trouxe um monte de benefícios para a sociedade. Não fez mal a ninguém, mas todo mundo enganado por Satanás começou a perseguir os cristãos. E a prisão de Satanás é para que ele não faça mais isso durante 1000 anos. Ou seja, a prisão de Satanás não pode ser entendida como o tempo entre a vitória de Cristo na cruz e a volta de Jesus, por duas razões. Quando nós entendemos a prisão de Satanás, ou quando se entende a prisão de Satanás como um tempo simbólico, e que significa a vitória de Cristo sobre Satanás, e que significa que Cristo venceu na cruz, e as implicações de sua vitória, que vão mostrar a derrota de Satanás, quando se entende isso, temos dois problemas. Primeiro, que o texto diz que seria temporário. Se seria temporário, então a vitória de Cristo um dia não seria mais vitória? Ou seja, se a prisão de Satanás fosse a impossibilidade dele acusar, por exemplo, os cristãos por causa da vitória na cruz, já que seria temporário, um dia Satanás poderia voltar a acusar? É isso? Percebe? Associar o milênio à vitória de Cristo na cruz até a sua volta apresenta sérios problemas, porque a temporalidade da prisão de Satanás mostra que, ou poderia sugerir que Cristo, na sua vitória, ou a vitória de Cristo, também seria temporária. E isso não pode ser concebido dentro do cristianismo. Porque a vitória de Cristo sobre nossos pecados e sobre Satanás, que era o nosso acusador, ela é perfeita, completa. E desde a cruz não há mais acusação. Não importa o que Satanás faça, o quanto engane as nações, ele não pode nos acusar mais. Então não podemos associar a prisão de Satanás à vitória de Cristo na cruz. São coisas distintas. A vitória de Cristo na cruz é para sempre, permanente, perfeita. A prisão de Satanás ela é temporária e tem um propósito específico. Não enganar as nações como ele estava enganando nos dias do Império Romano. Então, por isso que não é adequada a ideia milenista de que a vitória de Cristo ela é basicamente o começo do milênio e que esse milênio é simbólico. Então, quando vai acabar? Veja que ele é temporário, por um certo tempo. Depois diz assim, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Se ele será solto por pouco tempo, segundo o texto, logo não podemos entender que o tempo vai até a volta de Jesus, nem muito menos que se refere à vitória de Cristo na cruz, porque a vitória de Cristo na cruz ela não é temporária, ela é permanente. E a soltura de Satanás seria antes da volta do Senhor Jesus. Por isso nossa dificuldade com o amilenismo, que não explica essa questão importante sobre a prisão de Satanás. O que acontece? Nós ainda vamos ver a soltura dele, porque não está no nosso texto de hoje, certo?
Mas a prisão de Satanás proporcionou para a igreja a liberdade para pregar o evangelho no mundo e conquistar as nações. Com a derrota do Império Romano, Apocalipse diz que se associa à prisão de Satanás por 1000 anos. Ou seja, aquele que foi o inimigo da igreja foi derrotado e Satanás preso, para não mais enganar as nações e não mais trazer para a igreja aquele sofrimento que trouxe antes durante o Império Romano. O que é interessante é que após a queda do Império Romano, principalmente, nós encontramos exatamente a ascendência da igreja, a ascendência paulatina. A igreja, após a queda do Império Romano, conquistou o poder político, conquistou a direção da economia, conquistou a regência das ciências, conquistou o domínio da arte. A igreja dominou tudo. E isso foi bom, apesar, e nós vamos ver, que alguns veem de forma negativa. Isso foi bom. A igreja mostrou para o mundo como deve ser uma visão teocêntrica, uma sociedade teocêntrica. Então, historicamente, a Idade Média é exatamente o período de 1000 anos. Quando cai o Império Romano em 476, então nós temos a Idade Média. E dura 1000 anos. Na verdade, há dois períodos, e às vezes eu fico propenso para um, às vezes fico propenso para o outro, eu reconheço. Porque esses 1000 anos podem ser contados de duas formas, inclusive historiadores divergem sobre isso. Podemos contar os 1000 anos e dar sempre 1000 anos. O interessante é que você tendo um marco ou outro marco, ambos apontam 1000 anos. Um período em que a igreja tem o domínio, ou a igreja tem tranquilidade, sossego, e a pouco vai dominando. O primeiro marco é de 313, com o Edito de Milão. Eu estou chamando de marco ideológico, porque o que aconteceu? Houve um acordo imperial para que houvesse liberdade religiosa. E o cristianismo recebeu a liberdade religiosa, inclusive até os bens confiscados foram devolvidos, uma série de benefícios que a igreja recebeu por causa da liberdade religiosa. Em 313. Então, esse seria um marco, por causa da liberdade religiosa. Todavia, depois desse Edito de Milão, ainda houve quem perseguisse a igreja. Temos esse fator aí. Se adotarmos 313 como um marco, que seria o fim da Idade Antiga, como alguns historiadores consideram, os 1000 anos vão culminar num outro marco, que é a Renascença, que é exatamente 1000 anos depois. Século IV, Edito de Milão, século XIV, a Renascença. E o que é interessante, a Renascença é um retorno à Idade Antiga. Isso aí, inclusive, não é escondido, se sabe. Do teocentrismo vai para o antropocentrismo, de uma visão de uma sociedade focada em Deus para uma visão e uma sociedade focada no homem. E assim uma série de outras questões vão aparecendo. A Renascença, ou Renascimento, é um marco que começa a retornar para a Idade Antiga. Inclusive retornar para o paganismo, do cristianismo para o paganismo. Uma série de movimentos posteriores vão acrescentando fatores para o declínio da sociedade, que vai ser depois chamada de Idade Moderna. Um outro marco seria o de 476, como eu já mencionei, seria um marco político, porque é o fim do Império Romano. O fim do Império Romano seria o início da Idade Média, a partir desse outro marco. E quando terminaria, então? A partir de um marco político, e não ideológico, nós teríamos com o início da Idade Moderna. Ou seja, o Império Romano cai no V século, a Idade Moderna, ou a Idade Média, vai acabar no século XV, 1000 anos. Seja qual for o marco, ideológico ou político, 1000 anos nós encontramos nesse período em que a igreja não foi mais perseguida e ascendeu e dominou o mundo de todas as formas. Então, o nosso entendimento é que a Idade Média é o milênio.
Eu sei que muitos vão dizer assim, mas não pode? Por quê? Porque a igreja fez besteiras e hoje não faz, não. E nos dias dos apóstolos não fez, não. E Coríntios era o quê? Uma igreja pura, perfeita e santa era. A igreja é maravilhosa. Enquanto houver pecado, a igreja sempre terá dificuldades, problemas. Sempre terá problemas relacionados à doutrina, relacionados à prática. A igreja sempre terá problemas gerais. É utopia querer que, enquanto estivermos nesse mundo sendo nós pecadores, ou seja, com um corpo corruptível, enquanto Jesus não voltar e trouxer para nós um corpo incorruptível, não há período de perfeição. É impossível conceber um reinado milenar de Cristo aqui na Terra antes da volta dele, de forma que seja perfeito. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui como pecadores, seremos pecadores, ou seja, faremos besteiras, cometeremos pecados. Então é a utopia esperar um milênio que seja perfeito. A perfeição ou a incorruptibilidade só acontecerá quando Jesus voltar. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo é muito claro com isso. Vai ser a incorruptibilidade e a imortalidade. As duas coisas vão surgir ao mesmo tempo. Então, o que seria o milênio? Milênio em Apocalipse, em nenhum momento é dito que é um período em que a igreja vai viver de forma perfeita. Em nenhum momento ele diz isso. Na verdade, o cristianismo foi que começou a exagerar nas ideias em torno do milênio. O que ele diz é que é um período em que Satanás não mais iria dominar ou enganar as nações e que o povo de Deus seria considerado vitorioso, reinaria, ou seja, dominaria, prevaleceria. Essa é a ideia. O povo de Deus vitorioso. Todavia, como no versículo 5 vai falar sobre a primeira ressurreição, observe que é uma referência a um outro patamar. Ou seja, em Apocalipse existem duas realidades, uma celestial e uma terrena. E Apocalipse enfatiza muito a celestial, aqueles que já morreram com Cristo, não só a terrena. Enquanto está acontecendo uma coisa na terra, também está acontecendo coisa nas regiões celestiais. Essa nós não temos acesso, apenas o que Apocalipse nos fala. E nesse período de 1000 anos, coisas celestiais também aconteceriam. Aqueles que venceram, aqueles que glorificaram ao Senhor com a própria morte, também teriam recompensas. E ele chama de a primeira ressurreição. Então, durante esses 1000 anos, a igreja tem domínio, a igreja prevalece. Essa é a ideia. E na Idade Média aconteceu exatamente isso. O problema é que nós temos três, pelo menos, posturas equivocadas sobre a Idade Média, da parte dos cristãos de nossos dias. Um é que os cristãos, muitos acham que a Idade Média significa catolicismo romano. Não tem nada a ver. Idade Média é cristianismo. O catolicismo romano deveríamos definir como o seu marco inicial o Concílio de Trento, porque é uma expressão, uma contra-reforma àquilo que estava acontecendo, que era a reforma protestante. É quando, de fato, o catolicismo romano se define oficialmente, oficializando uma série de doutrinas que já estavam já tinham entrado dentro da igreja, mas não estavam ainda com o martelo batido. Então, Idade Média não é catolicismo romano, é cristianismo. Muita coisa boa aconteceu. Muitos cristãos sinceros, verdadeiros. Assim como hoje, com toda essa parafernália que está acontecendo, de gente vendendo o evangelho, de pessoas fazendo da igreja um palanque político, de pessoas prejudicando a obra do Senhor de todas as formas, tudo isso que está acontecendo de errado, falsos profetas, falsos apóstolos, tudo que está acontecendo de ruim em nossos dias, isso não anula o fato de termos cristãos verdadeiros. Nós temos cristãos verdadeiros em nossos dias. Então, a Idade Média foi um período em que a igreja caminhou de forma normal, com acertos e erros, como a igreja de Coríntios, por exemplo, nos dias dos apóstolos, como a nossa igreja em nossos dias, e assim por diante. Também há um outro problema, é que os iluministas,
o iluminismo foi um movimento posterior, denominou a Idade Média de a Era das Trevas, porque a Idade Média, ela coibiu, ou o cristianismo na Idade Média, coibiu o avanço do paganismo. Isso deveria ser considerado o ponto mais importante da Idade Média. O cristianismo na Idade Média, ele coibiu, ele foi acabando com, observe, poligamia, que era comum entre os pagãos, na Idade Média vai se acabando. Politeísmo, que era comum entre os pagãos, tanto os bárbaros quanto os romanos, os gregos, foi se acabando. A visão humanista ou antropocêntrica de mundo foi substituída por uma visão teocêntrica, ou seja, Deus passou a ser o centro da sociedade. Até as construções, os prédios, eram feitos de forma vertical para apontar para Deus, uma sociedade que entendia e pouco a pouco foi recebendo essa instrução, sendo cristianizada, para entender que Deus era o Senhor de tudo. E então, o fato do paganismo estar acabando, veja que o homossexualismo, que era muito comum entre os gregos e os romanos, também foi sendo acabado na Idade Média. Isso é bênção de Deus! Mas para os pagãos, isso é ruim. Por isso que os iluministas chamaram a Idade Média de a Era das Trevas. Essa visão é uma visão pagã de pessoas que não gostam do cristianismo, que não amam a Deus, que são pagãs e, portanto, tudo que acham que é bom é aquilo que é pagão. Não tem nada a ver com o avanço científico apenas, porque a Idade Média teve um avanço científico, só que foi coerente com um período. O avanço científico da Idade Média, é claro que não foi um avanço semelhante ao nosso período. Por exemplo, hoje, em um mês, se descobre uma série de questões, ou se desenvolve uma tecnologia absurda. E, no entanto, no passado, o avanço científico, tecnológico, ele era muito mais lento. Isso é normal. Na Idade Antiga também teve avanço lento da ciência. A Idade Média não visou coibir o avanço científico. O fato de ter havido alguns problemas que são sempre enfatizados a respeito da questão de se a Terra é redonda ou não era redonda, o fato de alguns terem cometido erros, isso não significa que não houve nenhum tipo de progresso científico. Simples. Vamos para a filosofia grega, que é sempre a filosofia exaltada pelo mundo ocidental. A filosofia clássica, a filosofia grega clássica e a romana clássica, tem uma série de problemas e de equívocos também. Há uma série de erros acerca da visão do mundo, da natureza, da própria filosofia, apresenta uma série de ideologias e questões equivocadas. Ou seja, o fato de uma ou outra pessoa ter errado em alguma ideia não anula o período inteiro não, minha gente. O período clássico greco-romano, ou o dos gregos e o dos romanos, não tem anulado, ou melhor, tem tido uma série de erros, e esses erros, para os que amam esses dois períodos, não são considerados como fatores que anulam aquilo que eles disseram que é considerado bom. Portanto, não dá para acusar a Idade Média, como os iluministas fizeram, chamando-a de a Era das Trevas. Isso é apenas uma visão pagã de quem odeia aquilo que o cristianismo fez. Ou seja, tentou purificar o mundo, levando ao mundo uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica, mesmo com os seus erros e equívocos aqui e ali, como todo ser humano ele possui. Um outro problema também na forma como os cristãos olham para o milênio é porque ele foi muito espiritualizado. Se espera um milênio utópico, um milênio que é impossível, porque é um milênio que não combina, não se encaixa na revelação, não se encaixa na forma como Deus fala acerca dos períodos, não se encaixa. Essa espiritualização exacerbada, como se o milênio tivesse que ser um período perfeito, toda a doutrina perfeita, todas as pessoas perfeitas, tudo funcionando perfeitamente, isso não vai existir nunca, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Por quê?
Porque essa perfeição que se espera só vai acontecer na volta de Jesus. Porque é preciso que o nosso corpo seja revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Portanto, todas as falhas que possamos encontrar na Idade Média, elas devem ser consideradas como falhas normais. Por que então a Idade Média seria o milênio? Primeiro, porque o texto nos fala que surgiria exatamente após a queda do inimigo da igreja. Segundo, porque o foco é o fato de que Satanás não enganaria mais as nações. Ou seja, o cristianismo poderia subir, ascender, predominar, cristianizar o mundo. Essa é a ideia. A ideia é contrapor o que a igreja viveu nos primeiros séculos, debaixo do Império Romano, com todo aquele sofrimento, perseguição e paganismo, contrapor com um novo período. Um período em que a igreja não seria perseguida, ela iria ascender, iria dominar, iria propagar o evangelho, iria cristianizar as nações. É isso que deve ser entendido, o contraste entre a Idade Antiga e a Idade Média. Por isso que a Idade Média, adequadamente entendemos que deve ser considerado como o milênio de Apocalipse. Portanto, nós estamos vivendo um período pós-milenista. Você, nesse momento, vai perguntar, estamos vivendo que texto de Apocalipse? Nós vamos ver no próximo estudo, na próxima aula. Porque é o próximo ciclo, o próximo bloco. Nós não queremos ver nesse momento. E aí nós vamos dar uma ideia de que período nós estamos vivendo, que é o período da soltura de Satanás. E nós vamos mostrar como, de fato, após a Idade Média, o paganismo volta a ascender, a partir da Renascença ele volta a ascender, e então chegamos aos nossos dias, que está absurdamente pagão em todos os sentidos. Portanto, vamos para as aplicações. Primeira aplicação. Mesmo que às vezes pareça que o mal está se dando bem, a verdade é que Cristo é o vencedor. Veja que Cristo é o cavaleiro fiel e verdadeiro, desde o início do ciclo. Desde o início, desde o capítulo 4 de Apocalipse, Deus está no trono, Cristo é vitorioso. Pode parecer que tudo está sucumbindo. Na verdade, aos seus olhos, aos olhos dos homens, tudo está ruim. Mas o Senhor sempre será vitorioso. Não tem nada fora do controle. Segunda aplicação. A vitória da igreja está em sua perseverança. Apocalipse mostra isso. Os que morreram por Cristo, eles não são considerados derrotados. Morreram, perderam a batalha. Não, ao contrário. Eles são vitoriosos. São eles que são considerados vitoriosos da grande tribulação. Aqueles que não desistiram. Então, a vitória da igreja está em sua perseverança. Quer vivos, quer mortos. Persevere. É nisso que está a vitória da igreja. Terceira aplicação. Não devemos ignorar a atuação de Satanás no mundo. Porque, inclusive, nós vamos mostrar que ele foi solto outra vez. E está enganando as nações, fazendo com que os filhos dele, os filhos de Satanás, os filhos das trevas, se voltem contra o cristianismo outra vez. Veja que no Oriente há perseguição física, no Ocidente há uma perseguição ideológica. Homossexualismo perseguindo o cristianismo. Os querem defender pedofilia, agora estão tentando aprovar a lei. Tudo isso é paganismo, absurdo, puro paganismo. E sempre é uma expressão ideológica contra o cristianismo, evidentemente. Então, Satanás está atuando aí, enganando as nações novamente. E quarta e última aplicação, não devemos criar uma utopia. Devemos ser bíblicos, foque na Bíblia, analise, não crie um período ou ideias fantasiosas, porque, mais que sejam agradáveis à vista, elas, não condizendo com a verdade, vão ser só uma utopia e vão iludir você. A ideia de que pecadores possam viver perfeitamente é biblicamente impossível. Se são pecadores, portanto, eles já não são perfeitos. O fato de ainda sermos pecadores já prova a imperfeição.
Então, enquanto nós estivermos nesse mundo pecador, vivendo como pecadores, não tem outro jeito. Estaremos sujeitos a todo tipo de pecado. Portanto, não dá para esperar uma perfeição, algo além daquilo que é possível aos homens pecadores.